Liturgia do dia 25 de janeiro de 2023. Festa da Conversão de São Paulo Apóstolo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. A todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos festejai-o. Povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. A todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo,
A todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. Saulo, cidadão romano por privilégio da sua cidade natal, Tarso, era um judeu convicto, formado na escola de Gamaliel, em Jerusalém. Opôs-se decididamente à nova fé que começava a propagar-se na Palestina e arredores. Clamou pela morte de Estevão e tomou parte nela, guardando as capas dos que apedrejavam o protomártir. Perseguiu violentamente os crentes em Jesus Cristo. O seu nome causava terror nas comunidades cristãs. Ao dirigir-se para Damasco, para prender os cristãos que lá encontrasse e conduzi-los a Jerusalém, encontrou Jesus ressuscitado. Esse encontro mudou-lhe para sempre a vida, com a sua forma de crer e de pensar. Jesus ressuscitado, que ele perseguia, tornou-se o centro da sua espiritualidade e da sua teologia. Em Antioquia, Saulo faz a sua primeira experiência de vida cristã, tornado apóstolo do Evangelho com o nome de Paulo. Antioquia será também o ponto de partida para as suas viagens missionárias. Funda diversas comunidades na Ásia e na Europa. Escreve-lhes cartas que testemunham o seu amor a Jesus Cristo e à Igreja, e nos dão elementos importantes da sua teologia. Como apóstolo verdadeiro e autêntico, Paulo tem sempre o cuidado de voltar a Jerusalém para se confrontar com os outros apóstolos e não correr em vão. Há muitos séculos que a festa da conversão de São Paulo foi fixada no dia 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação do seu corpo, que atualmente repousa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Com relação à primeira leitura, este é um dos 3 relatos com que Lucas enriquece a história da primitiva comunidade cristã. Sem se preocupar com o rigor histórico, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos pretende personificar em Paulo a justificação do cristianismo e a falta de razão do judaísmo. O evento de Damasco articula-se em 3 momentos. Um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso, a conversão de Saulo revelada na pergunta: que hei de fazer, Senhor? A missão: quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo recebendo a palavra da sua boca, torna-se testemunha do que viu e ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário. Com relação ao Evangelho, Paulo não pertenceu ao grupo dos 12,
mas a liturgia aplica-lhe também as palavras de Jesus aos 12, no momento em que subia ao céu. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Paulo, depois da sua experiência de fé e de comunidade, torna-se verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre a Igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirigia também a ele. Paulo submete-se e obedece. Deus quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade. Jesus precisa de missionários testemunhas. A salvação é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acreditar e for batizado será salvo. Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem a nossa colaboração. Os sinais e prodígios que acompanham a pregação dos apóstolos manifestam a presença consoladora de Deus no meio de nós. Em São Paulo, revela-se verdadeiramente o poder de Deus. Inimigo acérrimo do nome de Cristo, Saulo encontra-se com o Senhor no caminho de Damasco. Acolhe-o na fé e torna-se seu apóstolo entusiasta, com uma fecundidade extraordinária que ainda não terminou. O seu itinerário de fé é símbolo do nosso. Acreditar implica, antes de mais, encontrar pessoalmente Jesus de Nazaré, Deus feito homem. O cristão não se acredita numa doutrina, num sistema, mas numa pessoa, a pessoa humano-divina de Jesus. Ter fé é aderir vitalmente a Jesus, de tal modo que já não se pode viver sem ele. Realizado o encontro, passa-se ao diálogo, uma vez que a fé é encontro e adesão entre pessoas inteligentes e livres. A quem se dispõe ao diálogo, Deus revela a si mesmo, revela a sua vontade e os seus projetos. Este diálogo vital leva aqueles que o realizam a uma forma de vida cada vez mais elevada. Mas a fé cristã também é obediência, submissão, abandono total da criatura ao Criador. Obedecer não significa abdicar da própria liberdade ou dos próprios direitos. Significa, sim, perceber a imensa distância que existe entre si, o interlocutor, e ao mesmo tempo intuir que a adesão à vontade divina leva à total satisfação e realização de si mesmo. Finalmente, a fé cristã é também missão. Não se pode privatizar um bem que, por sua natureza, é comunitário. Quem recebeu de Cristo o dom da salvação em Cristo, sente-se intimamente obrigado a fazer dele um dom para os outros. O apóstolo Paulo é nosso guia em tempos de aprofundamento espiritual e de renovação apostólica. Como ele, o apóstolo dos tempos novos deve procurar em primeiro lugar a inteligência do mistério de Cristo, num apego inquebrantável ao seu amor. É apóstolo em primeiro lugar pelo testemunho da visão de Cristo, e tornando-se no Espírito imagem viva do Salvador, morto e ressuscitado. É a caridade do Senhor que vive nele e que o impele em direção aos homens para lhes anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho que todos podem ler na sua vida e nos seus escritos. Ensina-nos o serviço ardente e inteligente em favor do reino, vivendo de Cristo a ponto de ser identificado com ele pela graça. Lembra-nos que o serviço apostólico enraiza numa verdadeira consagração a Deus e dá à nossa oblação
capacidade para se manifestar e aprofundar no trabalho generoso, para que a humanidade se torne uma oblação agradável, santificada pelo Espírito Santo. São Paulo recolhe-se alguns dias depois de começar a pregar a divindade de Jesus Cristo. Será um dos mais poderosos apóstolos pela palavra e pelo sofrimento. Escolhi-o, dizia nosso Senhor, para levar o meu nome diante das nações e dos reis e dos filhos de Israel, e hei de mostrar-lhe quanto terá de sofrer pelo meu nome. A sua conversão e a sua vocação são devidas à misericórdia do coração de Jesus. O coração de Jesus ama as almas ardentes, zelosas, dedicadas. Mas a oração de Santo Estevão contribuiu para estas grandes graças. Santo Estevão rezava pelos seus perseguidores, entre os quais São Paulo era o mais ardente. Se soubermos rezar e sofrer pelas almas, obteremos grandes graças, ilustres conversões, vocações poderosas. Ofereçamos as nossas orações, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos ao coração de Jesus, para que envie à sua Igreja, nestes tempos difíceis, apóstolos poderosos em palavras e em obras. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Paulo Apóstolo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós, seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.